seja o tempo que é necessário. Acho que o professor Clodoaldo não há de se importar da gente extrapolar um pouquinho o horário. Henrique, passo já, então, a palavra a você para que você inicie a sua apresentação. Só vou colocar o slide aqui, só um minutinho, professor. Ok. Professor, o seguinte, é assim que passar o documento, né, a ata da banca. Alô, parece que meu... Deixa eu ver. Passar a ata da banca e também o documento comprovante da sua participação. E ele pediu uma gentileza de que, assim que receber, o mais breve possível, você possa imprimir para assinar e escanear e me devolver, porque eu tenho que passar depois para o Henrique também, para poder entregar. Então, eu estou agilizando isso para não deixar acumular para o fim do semestre, que depois a gente não acha mais ninguém. Então, vamos lá, Henrique, pode dar início. Tá, boa tarde. Gostaria de cumprimentar a banca examinadora, professor e pós-doutor em Direito Constitucional, professor Clodoaldo Moreira dos Santos Júnior, professor e doutora Glaci Odete Rachid Botelho e meus caros colegas aqui presentes. Meu nome é Henrique Alves Freire de Queiroz, e o tema dessa monografia é a análise do parâmetro de constitucionalidade adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Nessa monografia será abordado o controle de constitucionalidade, blocos de constitucionalidade e parâmetros de constitucionalidade. Já de início, vamos tratar do bloco do controle de constitucionalidade. De acordo com o Aragão, ele cita que controle significa controle, contra rótulo, contra livro. Vem lá do latim fiscal medieval, que significa algum livro para constatar a veracidade dos livros fiscais, dos edictos fiscais. Ou seja, controle de constitucionalidade é a compatibilidade vertical das normas do direito brasileiro, ou seja, é conferir se a lei inferior está de acordo com a norma superior, ou seja, a Constituição Federal. Ela visa a supremacia da Constituição, seja os requisitos formais e materiais. Ela fiscaliza qualquer lei ou ato normativo introduzido no ordenamento jurídico brasileiro. Qualquer Estado que tenha sua Constituição escrita possui esse mecanismo de defesa. Ela visa a segurança da supremacia constitucional de cada lei, da Constituição. Todas as leis e atos normativos devem estar de acordo com a Constituição. A Constituição se encontra no ápice do ordenamento jurídico. Qualquer lei ou ato deve ser retirado imediatamente se for contrário a ela. Voltando um pouquinho lá no contexto histórico, citei algumas constituições e que abordaram o controle de constitucionalidade. A Constituição, a primeira Constituição que tivemos no Brasil, de 1824, ainda não obteve o controle de constitucionalidade, o que tinha 4 poderes: legislativo, executivo, judiciário e o executivo. E o poder moderador. O poder moderador era aquele exercido por Dom Pedro I, então era ele que comandava tudo. Então não tinha nenhum tipo de controle de constitucionalidade. Já a Constituição de 1891, que foi a primeira Constituição promulgada no Brasil, criada pelo jurista Rui Barbosa. Ela, sim, foi o embrião do controle de constitucionalidade. Ela definiu que o Supremo Tribunal Federal se encontra no ápice o órgão máximo do Poder Judiciário. A de 34, a Constituição de 34, ela teve grande inspiração na Constituição de Alemã. E nisso, ela teve como fundamento a ADI interventiva, ação direta de inconstitucionalidade interventiva, ou seja, é aquela que, se algum Estado, membro violar algum princípio sensível, a União intervirá. Pulando para a nossa Constituição,
A Constituição da República Federativa do Brasil, ela foi promulgada em 5 de outubro de 88, numa brilhante tarde de sol, às 16 horas. Luiz Guimarães promulga essa Constituição, apelidada como Constituição Cidadã. Lá, tivemos a ampliação do controle de constitucionalidade concentrado e o abstrato. Tivemos ampliação do rol dos legitimados da Constituição, está lá no artigo 103, né? E a criação de novas ações diretas, seja ADI, ADC, ADPF, mandado de junção, dentre outras ações. Quanto às espécies do controle de constitucionalidade, temos referente aos órgãos. Temos o controle político e o controle jurisdicional. O controle político é aquele exercido entre o poder legislativo e o poder executivo. O poder legislativo é aquele realizado entre as casas legislativas, seja a Câmara ou Senado. Lá na CCJ, lá que é realizado esse tipo de controle. No poder executivo é quando o presidente da República tem o poder de veto, ferindo alguma inconstitucionalidade de alguma lei. Já o poder jurisdicional é aquele que é exercido pelo poder judiciário. Uma ação que vai perante algum órgão, uma Corte Suprema ou TJ, algum órgão do poder judiciário. O momento em que o controle é exercido, também temos dois, preventivo e o repressivo. O preventivo, já o próprio nome fala, prevê antes de a lei ser elaborada, ela é realizada esse tipo de controle. E aonde é realizada é lá na CCJ, lá na Casa de Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, seja da Câmara ou do Senado. Já o controle repressivo, então já tem a norma. Ela já está gerando efeitos no ordenamento jurídico. Ela já foi editada, já foi passada pela vacatio legis, já está produzindo todos os efeitos. E alguma eminência de alguma violação de uma lei é instaurada perante o Supremo esse tipo de controle. Já o controle concentrado de constitucionalidade, normalmente cita que é aquele austríaco europeu, que são ações diretas para uma Corte Suprema, uma Corte Constitucional. Já o controle difuso de constitucionalidade é aquele norte-americano, aquele espalhado, né? Que qualquer órgão judicial, juiz ou tribunal, pode realizar esse tipo de controle, mas o tribunal tem que respeitar o artigo 97 da Constituição, o que é a cláusula de reserva de plenário. Para declarar uma lei inconstitucional, deve respeitar o órgão especial por maioria absoluta dos seus respectivos membros. Esse controle difuso de constitucionalidade, ele foi inspirado, igual diz, no modelo norte-americano, na Suprema Corte americana. Lá, você lembra daquele caso Marbury e Madison, onde o juiz Marshall teria realizado esse tipo de controle em 1803? Essa foi a inspiração para o controle difuso de constitucionalidade. O modelo que a gente adota é o modelo misto de constitucionalidade. O Brasil adota esse modelo entre o concentrado e o difuso de constitucionalidade. A inconstitucionalidade diverge também de dois tipos, seja formal ou material. A informal, a formal é quando há um vício no procedimento da lei. De lei algum ato normativo, alguma norma. O exemplo que eu tenho para dar para vocês é quando tem uma proposta de emenda à Constituição. Lá no artigo 60 está previsto, tem que observar por 3/5, nas dois turnos, nas duas casas, por maioria absoluta dos seus respectivos membros. Violando esse procedimento, dá-se uma inconstitucionalidade formal. Agora, a inconstitucionalidade material é quando dá um vício no conteúdo da lei. A lei já está em vigor e está ferindo algum princípio fundamental da Constituição. Um exemplo que eu posso dar para vocês é uma lei tratando de pena de morte. A Constituição, no Brasil, a gente repele isso, caso se tiver alguma guerra declarada. Agora, a inconstitucionalidade superveniente já tem uma norma que já é constitucional. Já produz todos os efeitos, mas em razão do parâmetro de constitucionalidade, que a gente vai abordar daqui a pouco, ela se torna inconstitucional. Já os efeitos do controle de constitucionalidade, temos três, que é o inter partes, erga omnes e o efeito vinculante. O inter partes é que a inconstitucionalidade é apreciada na fundamentação e não no dispositivo, ou seja, é uma questão incidental.
Já o efeito erga omnes é aquele efeito que toda decisão do Supremo vai valer para todos. Todos os assuntos que estão tramitando vai valer essa decisão. Já o efeito vinculante não atinge a lei impugnada, e sim as normas paralelas que estão a ela, normas que estão lá nas unidades da federação, os TJs e assim sucessivamente. Adiante, temos o bloco de constitucionalidade. A palavra bloco tem vários tipos de você conceituar, seja algo sólido, duro, massa volumosa, concreta e assim por diante. Você tem vários tipos de conceituar bloco. Agora, bloco de constitucionalidade, ela surgiu lá no direito francês, por Luiz Favrel. Lá que ele criou, que são normas de status constitucionais. São normas de caráter constitucional, que levam em razão do parâmetro de constitucionalidade. Já lá no contexto histórico, essa expressão bloco de constitucionalité, ela já tinha dito, nasceu com os franceses. Até eles desenvolveram uma questão da teoria legal para esse tipo de bloco, do bloco de constitucionalidade. Quem criou essa teoria foi Maurice Omnion, um jurista sociólogo francês em meados do século XIX e XX. Lá ele teve uma grande participação no Conselho de Estado da França. Esse Conselho Constitucional da França, igual eu já tinha falado, em 71, teve como fundamento alguns fundamentos da lei da República daquele Estado e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Né? E assim, depois de ter embasado na França, tivemos outros países também que aderiram ao bloco de constitucionalidade, como exemplo da Alemanha, que utilizaram das cartas constitucionais e da Constituição, e a Espanha também. Até chegar aqui no Brasil. Aqui podemos afirmar de boca cheia que temos um bloco de constitucionalidade, né, que envolve um aperfeiçoamento jurídico, a Constituição, o ADCT, as emendas constitucionais e os tratados internacionais que versam sobre os direitos humanos. Igual eu tinha dito, a Constituição envolve desde o artigo 1º até o 250. Né, e depois temos o ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, em caráter temporário, transitório, por um tempo determinado. Já na terceira peça do bloco, temos as emendas constitucionais, que eu tinha citado, e aquelas que estão lá no artigo 60, fruto do poder constituinte derivado reformador, que é aquele procedimento rígido, difícil de ser alterado à Constituição. E adiante, temos, na quarta peça do bloco, temos os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, em que o Brasil é um país signatário do Tratado de São José da Costa Rica de 1969, que versa sobre direitos humanos. E o legislador constituinte, ele adicionou essa emenda constitucional, número 45 de 2004, no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, onde ele afirma que, para você ser instaurado um tratado, tem que ter o mesmo procedimento de uma emenda constitucional. Né? E essa emenda constitucional, número 45 de 2004, ela teve um grande debate perguntando qual hierarquia constitucional esses tratados têm. Esse debate chegou ao Supremo, onde quem decidiu por maioria absoluta dos seus respectivos membros, esse recurso extraordinário 359.703, que os tratados têm hierarquia supralegal, ou seja, acima das leis e abaixo da Constituição. Já no parâmetro de constitucionalidade, vamos conceituar. Parâmetro é utilizado em paradigmas de leis e atos normativos impugnados. Eles estão lá no ordenamento jurídico. Eles servem como um espelho constitucional para os ministros do STF. São eles que vão analisar se essa lei está de acordo ou não com a Constituição. O órgão competente para analisar isso é o Supremo Tribunal Federal. Né? Ele portanto, o parâmetro é um instrumento de análise dos ministros do STF. Para melhorar nosso conceito, temos alguma espécie de parâmetro de constitucionalidade, seja de forma indireta, de superpositivo, direitos fundamentais, interposta, misto subsidiária. Já o parâmetro indireto é aquele criado por Hans Kelsen. Ele definiu que a inconstitucionalidade direta diverge entre a Constituição. Então, ou seja, qualquer ato tiver incompatível, a lei, com a Constituição, deve ser afastada. E até Hans Kelsen trouxe para os ministros do STF
uma pirâmide para melhorar o entendimento da gente. E para eles, pirâmide, né, concentrada no ápice da Constituição Federal, o bloco de constitucionalidades, emendas constitucionais, tratados internacionais sobre sobre direitos humanos, os atos normativos primários, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos, resoluções, medidas provisórias e os atos normativos secundários. Decretos, portarias, resoluções, tudo o Supremo analisa, em cada caso concreto. O parâmetro do direito suprapositivo, esse o Supremo não admite. Por quê? O suprapositivo já fala, além das normas que está contida na pirâmide. Então, ele falou, olha, nós só aceitamos o que está contido na pirâmide, que está no nosso ordenamento jurídico, nada além fora do nosso ordenamento jurídico. Já o parâmetro de direitos fundamentais, aí sim o Supremo considera. Ele analisa cada direito fundamental em suas decisões. Igual ele está lá no bloco de constitucionalidade, a gente já falava anteriormente, sobre os tratados que versam sobre direitos humanos. O parâmetro interno é que eles são os normativos primários, lá que o legislador constituinte colocou lá em 59. Leis complementares, leis ordinárias, lei delegada, medida provisória, etc. Elas são mecanismo de todo o sistema jurídico brasileiro, seja do Poder Legislativo, tratando das leis ordinárias, e as leis complementares, e Poder Executivo, tratando de medida provisória e lei delegada. Teve até uma discussão para qual hierarquia as leis complementares têm com as leis ordinárias. De acordo com o ex-presidente Michel Temer, ele disse que não tem hierarquia constitucional, são tudo do mesmo parâmetro. Parâmetro misto é aquele que o Supremo diverge ações perante o Supremo Tribunal Federal. São espécies de que qualquer decisão que vai valer com fruto nos efeitos que tinha falado, pelos efeitos do plenário que será regido pela Corte Suprema, do STF. Parâmetro subsidiário é aqueles atos normativos secundários, ou seja, aqueles que estão lá na base da pirâmide. Eles também são as resoluções, decretos, portarias, eles também, o STF analisa cada caso como... Tá, com exceção do parâmetro suprapositivo, o STF analisa cada um dos parâmetros em suas decisões e fundamentações que vão valer para todos nós. O STF, aqui eu citei alguns julgamentos que o STF julgou utilizando o parâmetro de constitucionalidade. Igual vimos aqui, o Marco Aurélio, ele analisou que os tribunais de justiça do Estado têm competência para julgar leis e utilizando o parâmetro de constitucionalidade. Eu não citei a emenda toda, ficaria enorme, né? Outro julgamento citou que lei estadual institui contribuição inativa institucional. Edição não se torna válida em razão da mudança do parâmetro normativo. Então é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, banca examinadora. Até mais. Ok, Henrique, obrigado a você pela sua apresentação. Passo, então, de imediato a palavra para o professor Clodoaldo, para que ele faça os seus comentários sobre o trabalho, a apresentação e, enfim, ao final, né, as eventuais questões que ele possa ter sobre o seu trabalho. Obrigada. Então, boa tarde a todos, a todas. É uma satisfação muito grande estar participando da banca com a doutora Glaci, uma colega, né, em qual eu admiro bastante. É uma estudiosa do direito tributário, né, doutora de direito tributário, né, e amante também do direito constitucional, né, no qual o ramo maior. Agradecer também ao convite do Henrique também por estar aqui nessa banca, é uma satisfação muito grande, né? É um dia muito importante para você, é o seu dia, na verdade não é meu dia, muito menos do dia da professora Glaci, e sim o seu dia, o dia dos seus amigos também, estou vendo muitos roxinhos conhecidos ali também, uma satisfação muito grande, né? E é um dia muito importante, como um dia como hoje só existe hoje. Então, a gente tem que agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui presentes, né? Estarmos aqui prestigiando você, como também nós já tivemos a oportunidade, eu e a professora Glaci também, de sermos prestigiados pelos nossos mestres, né? Não tem coisa melhor de você ser convidado para ser membro de uma banca, você ter o prazer de participar da condição intelectual, desenvolvimento de um aluno.
e eu te conheço já há um bom tempo dentro da graduação, sei do seu compromisso, você é uma pessoa séria, você é uma pessoa compromissada. E lá atrás, eu vejo no seu Instagram, você já vinha falando de controle de constitucionalidade, né? Procurando explicar às pessoas aquilo que as pessoas têm dificuldade de compreender, que é propriamente a Constituição. A gente vive num país que é um país composto de pessoas lutadoras que, infelizmente, não têm conhecimento sobre seus direitos básicos. Então, é sempre importante falar sobre direito constitucional. É a nossa lei maior, é a nossa lei pátria. Você deixou muito bem, a Constituição cidadã, que infelizmente não é tão cidadão como deveria ser, por conta da malversação que essa Constituição vem sofrendo pelo próprio Supremo, pela falta de interesse do próprio Poder Executivo e do Legislativo de atender à premissa maior de um texto maior que foi criado para dar cidadania. E o controle de constitucionalidade é um assunto como se fosse dentro ali da engenharia o cálculo 1, 2 e 3. Então é algo realmente que exige uma complexidade maior. Eu entendi perfeitamente o seu trabalho, você partiu da premissa de trabalhar de forma geral para dar conhecimento às pessoas sobre os tipos de controle de constitucionalidade, desde a época da sua criação pelo controle americano até a criação do controle de Hans Kelsen em 1920, que é a Constituição Austríaca, trazendo aí a diferença do difuso e do concentrado e a importância de que o país precisa do controle de constitucionalidade como uma ferramenta limitadora aos abusos que são praticados pelo legislador infraconstitucional. A gente observa que o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição, ele não consegue, muito menos, analisar controle de constitucionalidade. Hoje nós temos o quê? Uma enxurrada de controle de constitucionalidades que chega no Supremo Tribunal Federal mediante recurso extraordinário ou diretamente mediante a via concentrada. Por ano, no Conselho Federal, por ser o único goiano que participa lá da Comissão de Estudos Constitucionais, eu mesmo, Clodoaldo, já fiz mais de 27 relatórios pela propositura de ação direta de inconstitucionalidade de leis estaduais que ferem a Constituição Federal. Então, é algo muito claro. O problema é que as pessoas querem, e tem comissões de Constituição e Justiça dentro das assembleias, tem pareceres jurídicos que impedem, mas o político ele teima em querer aprovar por uma condição de promoção própria ou, principalmente, deixando de observar a regra maior. Então, infelizmente, a gente acaba perdendo tempo com situações como essa. O sistema alemão, ele é muito claro, não é impossível passar uma lei inconstitucional, não tem razoabilidade nenhuma criar uma lei inconstitucional, não tem razoabilidade nenhuma um prefeito obrigar crianças de escola municipal a rezar um Pai Nosso, sabendo que o Estado é laico como o Estado brasileiro. Então, o indivíduo que exerce o poder, como diz Montesquieu, às vezes ele tende a abusar do poder, como acontece muitas vezes, porque uma lei que é inconstitucional é uma lei que fere direitos e garantias, que ferem segurança jurídica. Então, o controle é muito importante. Então, assim, no que se refere à abordagem, a abordagem ficou clara, o tempo é muito curto para falar sobre o universo, né, e a criação de todo o universo, mas mesmo assim você soube aproveitar bem esse tema, soube usar bem os slides, né? A tua orientação para a professora Glaci não tem nem como falar, né? Porque a professora Glaci, como o próprio nome diz, né? É uma doutora, é uma pessoa qualificada, uma pessoa séria, e estar aqui como examinador muito fácil para mim, muito conveniente, né? Mas, na verdade, eu tenho a parabenizar a orientadora, parabenizar você também e incentivá-la a continuar o seu estudo na especialização, no mestrado e doutorado, buscando aí focar mais especificamente na DPF, né, que eu acredito que seja o grande X da questão do controle de constitucionalidade. Então, uma vez mais, agradeço e devolvo a palavra à presidente, professora doutora Glaci. Muito obrigada, professor Clodoaldo, obrigada pelas gentis palavras a meu respeito. Quero dizer que é para nós também uma honra tê-lo aqui na banca. Sabe que, como a gente já falou, esse é um momento único dos nossos alunos e eles passaram o ano todo temendo por esse momento, né? Enfim, chegou, enfim, você deu conta. Então, agora, eu tive alguns cortes aqui na transmissão,
Portanto, eu não sei dizer se o senhor fez alguma pergunta diretamente a ele. Não? Não, não, professora. Eu, se deu por satisfeito? Se deu por satisfeito? Ok. Então, agora só nos resta... Eu não sei muito como é que funciona aqui para eu poder isolar o Henrique aqui, para a gente isolar o resto do pessoal, ficar só nós dois para a gente deliberar a nota, mas passo então de volta a palavra para o senhor para dizer que a gente tem que analisar 3 pontos. O primeiro é o trabalho em si, segundo a apresentação, algum questionamento. Na verdade, quero fazer. Então, o que podemos fazer aqui com relação a nós? Eu acredito, professora, pelo princípio da publicidade, né, que é algo muito importante, e, logicamente, a gente tem a consciência e tranquilidade também que nós somos avaliados e realmente não é fácil, né, ser avaliado e avaliar, mas a gente tem que partir da premissa do trabalho que foi feito, né, da dificuldade. Não é um assunto assim como alienação parental, que é um assunto batido, né? Nós estamos falando de um artigo de um assunto que tem uma complexidade e um envolvimento que faz o aluno sair do senso comum. Igual eu falei, olha, se você for falar sobre controle e funcionalidade, você tem todo o meu respeito, da mesma coisa de uma pessoa pegar, suponhamos, professor Graci, vai falar assim, eu vou falar sobre exceção de pré-executividade. Então, o aluno, você fala, nossa, então, olha, então você vai sair do senso comum, você vai falar um assunto, às vezes, um pouco mais interessante, né? Então, saiu do contexto da simplicidade, professora, para mim, no que se refere ao trabalho escrito, eu entendo que teria nota máxima. Agora, no que se refere à apresentação, o que eu observei? Que ele procurou pontuar dentro do trabalho dele os assuntos que foram bem expostos. Então, ele, dentro desse curto período de tempo, ele conseguiu trabalhar o histórico, ele conseguiu trabalhar o desenvolvimento do trabalho e fez o fechamento. Então, nesse caso, 10. E, a respeito dos questionamentos, já que não houve, do meu ponto de vista, nenhum questionamento que justificasse qualquer motivação de alteração, por esse motivo também eu dou nota máxima. Muito bem. Da minha parte também. E então quero parabenizar o Henrique e para fechar a nossa sessão, quero dizer que seu trabalho foi aprovado com a nota máxima 10. Meus parabéns, Henrique. É tetra! É tetra! Hoje tome uma taça de vinho por mim, tá? E aceito parabéns as palmas em nome de todos os seus colegas. Obrigado a todos. Deus abençoe vocês. Eu vou levar vocês para o resto da minha vida. Sei do seu esforço, sei do quanto você ficou atrás de mim. Professora, eu fiz isso. Professora, eu fiz aquilo. Todo dia me telefonava, me mandava mensagem no WhatsApp. E tudo isso é um esforço que tem que ser recompensado, e de fato foi. Professor, mais uma vez, obrigada, e esteja à disposição para suas palavras de despedida também. Então tá, professora Glaci, uma vez mais, muito obrigado aí pelo convite, fica o meu abraço aí, virtual, à sua pessoa, desejo também a você e sua família o que é de melhor, e que nesse final de ano, né, você, juntamente, né, tenha um Natal abençoado em nome de Jesus Cristo. E Amém. Também parabenizar você, Henrique, uma vez mais, porque você reúne algo que é muito importante, o nacionalismo. E as pessoas perderam muito essa ideia de nacionalismo pelo nosso país, essa paixão que nós devemos ter pelo nosso país. As pessoas são apaixonadas pelos Estados Unidos, a pessoa é apaixonada pelos países, mas nós temos que ser apaixonados pela nossa pátria-mãe. E esse momento realmente é muito importante. Quando você vê uma pessoa pegar a bandeira do Brasil, eu nunca tinha visto nenhuma banca uma pessoa pegar uma bandeira do Brasil. Então, na verdade, é muito importante para mim, professor. De certa forma, quando eu vi esse ato, que é um ato que traz uma simbologia muito importante para todos nós, não deixa de tocar, logicamente, no meu coração. E da mesma forma, todas as dificuldades que eu tive esse semestre, né, especificamente, além da questão da doença, além da morte da minha mãe em razão da Covid e tudo, eu não poderia deixar de estar aqui junto com você, não poderia estar junto com esses colegas aí que foram, né, foram alunos meus e também uma professora no qual eu tenho como referência
e a professora Glaci já sofreu muito também, então eu sei de toda a luta que ela tem como mulher, como professora, e ela conquistou o respeito dela e, acima de tudo, o respeito de todos nós. Inclusive com a Covid, viu, professor? Que eu tive Covid. Então, professora, Deus lhe deu o privilégio, como da mesma forma, de sobreviver a essa doença, né, que é tão triste, que matou tantas pessoas, né? E nós perdemos alguns colegas também da PUC, né? Também faleceram, né? E nós estamos perdendo vidas, né? E o que realmente nós precisamos ter nesse momento é Deus no coração, né? E, logicamente, tocar. Então, Henrique, parabéns mais uma vez, manda um abraço para sua família, né? Parabenizo a você e todos os colegas presentes, eu agradeço. Devolvo a palavra para o senhor Garcia. Obrigado, Encerramos, então, at last but not at least, né, a nossa apresentação, e mais uma vez, parabéns, Henrique, e obrigado a todos os seus colegas aqui